Um dos maiores problemas que eu vim enfrentando nos últimos tempos é a sobrecarga de informação. Eu leio bastante livros, ouço podcast, vejo vídeos, faço aulas, mas eu sinto que toda essa informação não vai para lugar nenhum, eu não sei muito bem o que fazer com isso. E alguns anos atrás eu entrei em contato com o conceito do Second Brain, ou segundo cérebro, que é apresentado nesse livro do Tiago Forte. E não, ele não é brasileiro, mas a mãe dele é brasileira, então por isso do nome. E é um conceito que promete resolver esse problema da sensação de sobrecarga de informação. Então, muito prazer, meu nome é Larissa, eu sou médica, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é e por que tu deveria ter um segundo cérebro, como fazer isso através da metodologia CODE, e no final eu vou te mostrar como eu apliquei, o tanto que isso impacta na minha rotina, e claro, mais um template para vocês que vai ficar na descrição. Então, o que é? Mais do que uma ferramenta, é um conceito de aprender a filtrar o que vale a pena registrar. Registrar seria escrever mesmo. No final, vai ser como se fosse um livro de referências, um caderno de inspirações. Como aquele caderno do Da Vinci super famoso, que ele escrevia, desenhava, fazia suas teorias, e como diversos outros grandes nomes de artistas e personalidades da história também faziam. A primeira vez que eu fiz um caderno de referências, eu não sabia que isso era um conceito, mas eu usei para registrar possíveis referências, citações, frases, filmes, livros que eu poderia colocar na redação. Então eu usava na época que eu estava fazendo vestibular para medicina como um banco de dados para redação, basicamente. Então o que eu fazia? Ao longo do ano eu tinha um caderno mesmo de escrever à mão, que todas as vezes que eu assistia um filme, eu li um livro, ou ouvia alguém falar alguma coisa que eu pensava, isso daria uma boa referência na redação. Eu anotava aquilo naquele caderno e quando eu tinha que escrever uma redação sobre algum tema, eu folheava aquele caderno buscando quais daquelas coisas iriam encaixar numa redação sobre aquele tema. Foi uma coisa que acelerou muito o meu processo de escrita de redação, então para quem está aí nesse processo de vestibular é uma baita dica. Então, esse caderno eu escrevia à mão e pode ser feito de forma analógica também, mas o formato digital tem uma vantagem muito grande que é principalmente a ferramenta de busca. Então, se eu quiser procurar uma frase específica naquele meu caderno, eu vou ter que folhear ele inteiro, a não ser que eu lembre de cabeça onde ela está. Agora, no digital, sempre vai ter a ferramenta de busca, a lupinha para clicar ou o Ctrl F para te pesquisar ali o termo e ali tu vai encontrar então todas as páginas que falam sobre aquele assunto. Então, nesse caderno tu vai registrar tudo o que tu tiver de inspiração externa, sendo livros, filmes, coisas que alguém te falou, frases, e internas, que são pensamentos e ideias que tu tem ao longo do dia e gostaria de lembrar em algum outro momento. Tá, mas por que eu perderia o meu precioso tempo fazendo isso? Existem duas possibilidades. Caso teu trabalho envolva algum tipo de produção criativa, esse sistema elimina o fator da página em branco. Por quê? Tu vai ter um lugar cheio de ideias para vídeos, desenho, música, seja lá o que tu faz criativamente falando, designs, de posts e tudo mais. E o teu trabalho vai ser escolher qual daquelas tantas ideias tu quer desenvolver e não inventar algo do completo zero. Esse fator página em branco é o que nos trava muitas vezes na hora de começar alguma coisa, começar um texto, uma apresentação, um trabalho, alguma coisa. Aquela página em branco nos paralisa muito, tem muita dificuldade de colocar as primeiras palavras. Então, se tu tem já um banco cheio de opções, tu só precisa escolher e não inventar do zero. E caso o teu trabalho não seja nada criativo, seja apenas análise de dados e repassar informações, todo trabalho exige algum grau de conhecimento. Então, tu tem um input, uma informação, tu vai processar ela de alguma maneira, seja alterando ou passando para outras pessoas, e aí tu vai ter um desfecho daquilo. E se tu precisa frequentemente consultar informações, se tu tiver um caminho já trilhado no teu próprio sistema, vai te poupar muito tempo. Então, até para treinamento de outras pessoas que podem vir depois de ti fazer o teu trabalho, tu já vai ter tudo registrado, como que tu faz cada processo do teu trabalho, ou para treinar alguém que está abaixo de ti, uma secretária, ou quando tiver que fazer um relatório, uma apresentação, uma palestra, então já tá tudo separadinho. Até para hobbies, coisas que tu faz por lazer, às vezes a gente gosta de se desenvolver naquela área. Uma coisa que eu gosto e tenho no meu Second Brain são modelos de mensagens para mandar em situações específicas para pessoas que eu gosto. Então, eu gosto de mandar mensagens mais longas, um textinho assim no aniversário, ou se a pessoa está passando por algum problema difícil, luto, perda de algum familiar, enfim. Eu gosto sempre de mandar um textinho, eu deixo mensagens que eu acho bonitas, já separadas lá no cantinho das mensagens para quando eu precisar, eu já sei que tá lá. Ideias de presentes, eu sou uma pessoa que gosto muito de presentear os outros e eu gosto de dar um presente que seja especial, não necessariamente algo caro, mas alguma coisa que a pessoa vê
que eu lembrei de alguma coisa que ela me falou, de alguma coisa que eu sei que ela gosta. Então, como eu não sei em que momento eu vou precisar dessa informação, eu, ao longo da vida que eu conheço aquela pessoa, se ela me fala, ai, eu adoro tal coisa de tal marca, eu vou lá e anoto, porque se algum dia eu quiser dar um presente pra ela, eu sei que eu posso dar tal coisa de tal marca que ela já falou que gosta. Então, dá pra usar pra diversos fins, um pouquinho mais pra frente vocês vão entender melhor o que eu tô querendo dizer. No livro ele fala que são 4 passos da metodologia chamada CODE, então um anagrama C-O-D-E. C é para capturar, O, organizar, D, destrinchar e E, expressar. A primeira parte, que é o C de capturar, tem uma frase muito legal do David Allen, que é o autor do livro Getting Things Done, super legal também, que diz que o nosso cérebro ele é ótimo para ter ideias, mas ele é péssimo para guardá-las. Isso é muito real. Se a gente for fazer uma analogia do cérebro como um computador, quando a gente está guardando informações na nossa cabeça, é como se a gente tivesse um programa rodando em segundo plano, usando bastante da memória daquele computador. Quando tu está usando bastante da memória para um programa, os outros programas começam a travar. E é mais ou menos isso que acontece. Se tu ocupa maior parte do espaço do teu cérebro guardando informações, não sobra espaço, energia para ele fazer o que ele é melhor fazendo. Então, criar coisas novas, fazer conexões novas. Então, quando tu registra as informações em um lugar fora do cérebro, então no seu segundo cérebro, tu libera espaço para trabalhar, criar e até para descansar, porque a gente não descansa completamente se tem aquele programa ali rodando em segundo plano, causando estresse e ansiedade. E para evitar isso, tem o nível 1 de desafogamento cerebral, que é simplesmente tu ter uma agenda, um calendário e uma lista de tarefas. Esse é o básico, acho que todo mundo tem, né? Porque vamos supor que tu tem que pagar uma fatura na sexta-feira, e hoje é segunda-feira. E tu tá lá pensando, se sexta-feira eu não posso esquecer de pagar a fatura. Se tu não anota isso em algum lugar, tu vai passar a semana inteira liberando pequenas cargas adrenérgicas de estresse e ansiedade relacionadas àquela tarefa só pelo fato de ter que lembrar dela. A partir do momento que ela está no papel, tu consegue pelo menos deixar a tua cabeça livre disso. Então, esse é o básico, né? Agenda, lista de tarefas, mas a gente já está aqui subindo para um nível bem maior, que é o Second Brain. Basicamente, para essa parte de capturar, tu vai ter que definir qual vai ser o teu método de registro. Tu pode usar um caderno, como eu falei, pode usar aplicativo de notas do celular mesmo, pode usar o Notion, que é o que eu recomendo, que eu vou deixar aqui também o link, mas o importante é definir um lugar só. Se tu quiser muito fazer à mão, né, um caderno, dá pra fazer, eu tenho também, eu uso os dois tipos, eu tenho digital e à mão também, eu escrevo bastante coisa. Mas é legal ter o digital pelo fator da busca, né, da ferramenta de pesquisa. E também porque se tu fizer só no caderno, muito provavelmente tu não vai estar 100% do tempo com um caderno e uma caneta na mão. Então vai se perder bastante coisa ali no meio do processo, enquanto que celular é difícil não estar com a gente, né? Então eu gosto bastante de usar o Notion no aplicativo do celular também. Tá, eu vou começar mostrando o meu, mas não se assustem pela quantidade de coisa que tem, é só para vocês entenderem o que eu tô falando quando eu falo de registrar. Então, por exemplo, esses tempos eu li um texto sobre a importância da violência vista como uma coisa positiva, e nesse texto falava também sobre jiu-jitsu, sobre a importância de botar as crianças no jiu-jitsu e tudo mais. Então eu vi esse texto e pensei, poxa, pode ser que eu queira ver ele em algum outro momento. Registrei ele aqui, colei o texto, fiz alguns destaques das partes que eu achei mais importantes, e junto com o texto deixei outros vídeos que eu tinha pesquisado sobre o mesmo assunto. Feita a captura de informações, então ficou aquela bagunça de textos, frases, link de vídeo misturado, a gente vai organizar. A parte de organização ela é muito importante, porque a maioria das pessoas vai separar por categorias de coisas. Então, categoria livros, categoria podcasts, categoria filme. E isso acaba não sendo muito funcional, porque a gente tem que pensar de que forma eu provavelmente vou precisar dessa informação. Então vamos supor que tu viu uma super dica de produtividade, como essa incrível que eu tô mostrando pra vocês, e tu resolveu que tu quer guardar isso em algum lugar para fazer depois. Aí tu vai pensar, é um link de um vídeo no YouTube, tu vai copiar o link e vai guardar. Se tu guardar na aba vídeos, lá vai ter um monte de vídeos sobre diversos assuntos diferentes com o passar do tempo. E quando tu pensar, tô precisando me organizar, o que eu podia fazer? Talvez tu até pense em olhar na aba vídeos, mas lá vai ter tanta coisa no meio que é capaz de tu abrir um outro vídeo e se perder no meio do caminho. Então é mais eficiente tu colocar esse link
numa aba chamada produtividade ou organização, que quando tu estiver preocupado com esse assunto em geral na tua vida, tu vai abrir lá e vai ver que tem um vídeo que eu posso assistir, tem um livro que eu posso ler, tem tal podcast que eu vi que tinha várias dicas. O que vocês podem ver são diversos tipos de informação, não está separado por textos, livros, filmes. Então aqui eu tenho textos que eu vi, aqui é só uma frase, então é literalmente só uma frase. Tem outros que são um poema, coisas de literatura que eu achei bonitas, filosofia, trechos de livros. E aqui também, aqui são os que eu não processei ainda, eu não dividi ele nas categorias. Lugares que eu quero visitar, de viagem, dicas de produtividade no Reddit. Então eu venho e jogo aqui e depois, quando eu tenho um tempinho, eu separo em cada categoria. A ideia é que seja prático, seja funcional, seja útil. Então por isso que eu só escrevo e jogo ali, e aí sempre que eu tenho um tempinho eu venho aqui e tento reorganizar cada um na sua categoria. Então o ponto é tu pensar como eu vou precisar dessa informação, em que momentos provavelmente eu vou precisar dela. Só para dar um exemplo, eu sou médica, né? E quando a gente passa na faculdade, a gente aprende, por exemplo, todas as drogas que a gente precisa usar para entubar um paciente. Será que vai ficar muito pesado falar disso? Acho que não, né? Vou falar. E quando eu estudo na faculdade, quando eu vou registrar lá no meu caderno, a gente aprende assim, drogas para intubação. Primeiro, anestésicos, bloqueadores neuromusculares, agentes hipnóticos. E a gente vai ter lá 300 mil opções, qual é a dose para usar, contraindicações, para quem que é indicado e tal. Vai ter lá um conteúdo gigantesco. O que me adianta eu ter esse conteúdo para eu consultar? Esse conteúdo dessa forma que me foi passado, ele não é nada prático para o momento em que eu estou ali, com uma emergência, com um paciente precisando da minha decisão rápida. Então não adianta eu ter um resuminho, por mais que ele seja muito bem resumido, se ele estiver com as informações numa ordem sem sentido. Então eu pensava, qual o raciocínio que eu preciso fazer quando o paciente estiver na minha frente? Primeiro eu tenho que saber qual é o peso dele, por qual motivo a gente está entubando, se ele tem alguma insuficiência cardíaca, alguma contraindicação para as medicações, quais as medicações que eu tenho na unidade, que geralmente é mais importante do que todo o resto. E eu preciso que tudo isso esteja escancarado na primeira página. E não que quando eu abra tenha uma lista de várias medicações que eu vou ter que abrir uma por uma para ver quais as contraindicações. Então esse é um exemplo de como organizar para que a informação esteja da maneira mais utilizável possível quando tu for precisar dela. Se vocês puderem tirar uma coisa só desse vídeo, seria isso. Registra as informações pensando em como tu vai precisar dela. Porque registrar por registrar não serve para nada. A gente tem a informação a qualquer lugar, a qualquer momento. Então é esse pensamento crítico sobre a informação que vai te trazer mais resultado. A letra D é de distill. Não sei muito bem como traduzir isso para o português, mas é basicamente tu pegar aquele pedaço de informação e separar ele em várias palavras-chave para facilitar aquele mecanismo de busca. Então, vamos supor que eu vou fazer um cartãozinho de informações sobre o Second Brain. Eu vou escrever lá todas as informações que eu achei importantes, mas no título tem que estar escrito Second Brain, segundo cérebro, produtividade, anotações, porque eu não sei qual vai ser a palavra que vai vir na minha mente quando eu for precisar buscar esse conteúdo. Então, pode ser que daqui a um mês eu queira lembrar como é que faz, mas eu só lembre da palavra anotações, não lembro do termo Second Brain. Então eu vou pesquisar lá anotações e não vai aparecer nada, porque eu não escrevi com esse nome. Então, só para vocês entenderem, aqui na terceira parte de destrinchar, eu vou colocar aqui no título, em inglês, em português, palavras que podem estar relacionadas, porque eu não sei o que vai estar na minha cabeça no momento em que eu lembrar desse texto. Lembrei que era um texto sobre jiu-jitsu. Lembrei que era um texto sobre violência. Eu não sei o que vai passar na minha cabeça. Então eu deixei todas as palavras que eu acho que eu posso utilizar como referência para na hora de pesquisar ficar mais fácil. Então esse é o momento para deixar os títulos bastante pesquisáveis. Só fazendo um disclaimer aqui, essa última parte do D não é bem isso que ele fala no livro, tá? Mas eu achei meio inútil o que ele falou no livro. Então eu meio que dei uma alterada aqui por minha conta para ficar um pouco mais interessante. A última parte, então, é o E de expressar, que é basicamente converter toda essa informação em algo. Não necessariamente tu vai compartilhar conhecimento na internet, fazer vídeos, assim, não necessariamente vai ser isso, tá? Mas o ponto é lembrar de utilizar essas informações que tu tá guardando. Porque é muito fácil a gente se viciar em alimentar esse sistema, deixar ele cheio de coisas, mas ele não servir para nada. E aí, no fim, ele não teve utilidade. Então, a ideia é conseguir transformar a informação em comportamento. Então, frequentemente, olhar tudo isso que está ali e ver de que forma isso pode ser aplicado para a tua vida. Então, uma coisa que eu faço frequentemente é visitar esse sistema, ver as coisas que eu coloquei ali, porque se eu coloquei ali, provavelmente tem alguma importância.
Muitas coisas não são tão importantes agora e elas estão ali registradas porque eu acho que em algum momento podem ser importantes. Mas tem coisas que eu deixo ali numa categoria tipo, quero fazer isso em breve. Então eu frequentemente vou lá e olho para colocar em ação e não ficar só viciada em aprender e não colocar nada em prática. Para mim foi uma ferramenta que mudou completamente a minha produtividade. Eu comecei a fazer as coisas com muito mais velocidade e principalmente essa liberação de espaço do cérebro para ser criativa. Eu nunca me considerei uma pessoa muito criativa e desde que eu comecei a fazer isso, como as informações ficam ali meio lado a lado, é muito fácil tu enxergar uma conexão entre elas. E essas conexões são originais. Nada se cria do zero, a gente cria a partir de coisas que já existem. E quando tu tem essas coisas que já existem facilmente visíveis, criar algo novo se torna muito mais fácil. Isso permite também que tu desenvolva vários projetos em paralelo, então ao mesmo tempo. Porque eu sei que eu não vou sentar e ficar 3 horas pesquisando sobre aquele assunto. Eu sei que aquele assunto vai aparecer para mim de diversas maneiras ao longo de vários meses. E se eu tiver a capacidade de deixar isso registrado e ir alimentando aquele banco de dados daquele assunto específico, quando eu precisar daquele tipo de informação, já vou ter lá um monte de coisa mastigada, que fui eu mesma que vi e resumi. Esse modelo que eu uso, eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês. Assim como o template do planejamento que eu vi que vocês amaram, ele também é bem simples. A magia do Notion é tu começar bem simples e ir deixando ele mais complexo aos poucos, no teu próprio ritmo. Se a gente pegar um template cheio de botões, cheio de caixinhas, cheio de coisas para encaixar, a gente não consegue criar familiaridade com ele. Então a ideia é tu começar bem minimalista mesmo e ir implementando novas ferramentas, botões e coisa arada, conforme tu vai te familiarizando com a ferramenta. Então tá ali, é bem básico mesmo, é só aquilo ali, tu vai trocar os nomes das categorias para os nomes que tu quer e vai colocando ali, cada cartãozinho é uma nova informação. Como vocês podem ver, o meu já tá cheio de coisas porque faz muito tempo que eu faço isso. Para dar um exemplo para vocês, eu vou ao longo do tempo coletando informações sobre criação de filhos. Eu não tenho filhos e não pretendo ter filhos tão cedo, mas eu pretendo ter filhos. E lá, quando eu estiver grávida, eu estiver com os meus filhos, eu sei que eu vou precisar consultar informações sobre isso. E ali eu já tenho várias coisas que eu separei e julguei importantes que podem ser necessárias nesse momento. Então a ideia é basicamente isso, criar um Google 100% teu, que tudo que tá ali foi coisas que tu realmente viu e gostou. Então, às vezes, eu vejo uma frase num livro, vejo uma frase na internet, super legal, curti muito a frase. Aí lá, depois de uns 3 meses, tô conversando com uma amiga sobre um assunto e me surge, putz, esses dias eu vi uma frase muito legal sobre isso, aí não consigo lembrar. Se eu sei minimamente o tema sobre qual a frase era, e eu pesquiso lá, eu sempre acho. Até hoje não aconteceu de eu procurar alguma coisa ali e não encontrar. Tá, agora eu vou mostrar pra vocês, quando vocês clicarem no template, como que vai ficar. Vocês vão abrir o link, ele vai abrir essa página. Vocês vão procurar aqui em cima, ó, esse negocinho aqui, ó, que é 2 quadradinhos, um em cima do outro. Vocês vão clicar ali e ele vai permitir que vocês façam uma duplicagem. Não sei se é essa a palavra. Aí vocês vão selecionar onde vocês querem que abra e ele vai adicionar o template. Depois que vocês duplicaram, então vocês vão vir aqui e vão personalizar conforme que vocês quiserem. Então, coisas de psicologia que eu li, ideias de posts, receitas, sou social media, vi que falaram lá da mudança do Instagram. Mudança do Instagram. E aí tu vai arrastar pra cá, uma ideia de post. E o legal é que tu pode abrir essa página e desenvolver. Então, tu pode escrever aqui, quero falar sobre isso, vou botar aqui uma imagem. Dá pra criar um novo mundo aqui dentro dessa página, então é bem legal. É bem simples, é só isso mesmo, vai adicionar, vai colocar na categoria, mas vou mostrar pra vocês como é útil quando você já tiver 300 mil informações que nem eu e quiser procurar. Então, eu sei que eu tenho um modelo de mensagem pra mandar quando tem alguém de luto. Então, eu vou vir aqui, ó, na pesquisa, então eu vou vir aqui, search, luto. Pêsames, luto. Tá aqui. Aqui eu deixei várias sugestões de mensagens que eu mando quando tem alguém de luto. Porque eu senti essa dificuldade, eu nunca sabia o que falar. Não queria dizer forças, vai ficar tudo bem. Sei lá, eu achava muito genérico. E eu tinha visto uma vez alguém falar essa frase aqui. Eu achei muito linda. Eu disse, vou deixar guardado quando eu tiver alguém que eu precisar falar. Eu acho que é uma mensagem legal de mandar. Então, dá pra usar pra tudo e é muito funcional. Então vale muito a pena. Testem aí o template, depois me contem aqui se vocês gostaram. E muito obrigada por terem assistido até aqui. Se inscrevam se ainda não são inscritos e até o próximo vídeo.